Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus. Ainda continuando de pé ainda, você que quiser e tem sua Bíblia, senão vai passar aqui também no telão. Atos 28, do verso 1 em diante, glória a Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã, glória a Deus. Atos, capítulo 28, a partir do verso 1 em diante. E o título da mensagem, para quem gosta de anotar, é Tronco, Cobra ou Graveto? Tronco, cobra ou graveto? Quem você é? Glória a Deus. Vocês vão entender no decorrer da mensagem. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus a partir de Atos, capítulo 28, no verso 1 assim. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto que escapou do mar, a justiça não o deixa ir. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu de estar de cama, enfermo e de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos nele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades, e sararam, os quais distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos provera as coisas necessárias. Amém. Você pode se assentar, glória a Deus. Então, queridos, hoje é culto de Santa Ceia, né? Eu não quero me demorar, quero ser breve, mas Deus falou comigo, nesse texto, sobre 3 situações que a gente pode ser na igreja: tronco, cobra ou graveto, né? E agora no louvor aí, enquanto nós louvávamos, eu estava ali adorando a Deus, e essa última música falou que o Senhor é fiel em todo o tempo. E o Espírito Santo falou comigo: lembra, eu sou fiel em todo o tempo. Lembra de quando você começou? Lembra como você vinha na igreja, do jeito que você vinha, você tinha que ir e vir de ônibus? Eu fui fiel naquele tempo. Lembra como você está hoje? Eu estou sendo fiel. Né? E a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E quando eu olho esse texto, eu vejo um homem de Deus que deu a sua vida para buscar a Deus e pelo reino de Deus, e pregou a palavra aos gentios, aos judeus, né? E Paulo, esse livro, na verdade, foi escrito por Lucas, o companheiro de Paulo nas viagens. E ele não descreve nada mais, nada menos do que 32 países no livro de Atos, 54 cidades, 9 ilhas e mais de 95 pessoas diferentes. Lucas era médico e ele tinha sabedoria de escrever, era um homem culto. E se você perceber no livro de Atos, ele estava junto com o Paulo nessa viagem, porque ele fala nós, e aconteceu de estarmos. Ele usa o pronome na primeira pessoa do plural, alguém que está junto, vivenciou esse naufrágio, inclusive. Mas, se você olhar o capítulo 27, para nós entendermos o 28, Paulo tinha que ser levado a Roma para ser julgado. E aconteceu que chegou num determinado momento da viagem, bons portos, Deus falou com Paulo que essa viagem ia ser incômoda. E ele disse para o capitão e para o piloto do navio, ele disse: não é bom nós sairmos daqui, porque eu vejo, e Deus me revela que essa viagem trará muitos danos. Mas o capitão do navio disse não, e o Júlio, que era o centurião que estava
cuidando de Paulo, disse, nós vamos, porque deu um ventinho sul e parece que é ótimo para navegar. O que eu quero dizer, às vezes, quando a gente não escuta a palavra de Deus, a gente faz pelos nossos olhos, parece que está bom, a gente às vezes tem danos e consequências terríveis para a nossa vida. Então eu vejo ali uma situação que tem tempestades que nós criamos, como Jonas, ele fugiu de Deus. Tem tempestade que às vezes as pessoas não levam junto. Às vezes uma família tem um problema com alguém e a gente está junto na tempestade. Né? No caso do Paulo foi a coisa. Mas a tempestade, ela prova e revela sempre o caráter das pessoas. Teve alguns marinheiros que queriam fugir e deixar os outros morrerem. Mas Paulo, por exemplo, também disse, não, ninguém sai do barco. Porque Deus me falou, o Deus que eu conheço, me visitou e disse que ninguém se perderá no seu navio. E para resumir a história, todo o navio se partiu e eles chegaram numa ilha chamada Malta, aonde a gente acabou de ler o texto. E essa Malta, a palavra Malta significa refúgio. Refúgio. Então Deus deu um refúgio para ele. E eles ficaram por 14 dias, perderam até a esperança de vida. Acharam que ia morrer. Mas Paulo teve uma visão. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, quando você perde a esperança, quando tudo está ao contrário, quando nada diz, Deus diz assim para você, Deus dá uma palavra nessa hora, e essa palavra a gente nunca mais esquece. Tem palavras que vêm no pior momento da nossa vida. Por quê? Porque Deus sabe exatamente quando, como e que hora falar. Então ele chega em Malta. E ali, Paulo vai ajudar a acender a fogueira. Porque eles estavam com frio, chegaram, era inverno, chuva. Paulo vai acender uma fogueira. E essa fogueira representa o poder e a palavra de Deus, para você entender. Agora você vai entender a mensagem. A fogueira representa o poder e a palavra de Deus. Então Paulo não buscou, a primeira coisa que eu aprendo é que Paulo não buscou um tronco para acender a fogueira. Por que ele não buscou um tronco? E tem pessoas que são como tronco na igreja. O que é o tronco? O tronco é grande, é pesado. E tem pessoas que são assim, que quando a gente chega perto dessas pessoas, a gente sente um peso. Porque ela é cheia de si. Ela acha-se que não precisa mais ouvir ninguém. Ela acha que já sabe tudo. Ela acha que já ouviu tudo, que já aprendeu tudo. E ela encara o culto como apenas mais um culto. E não Deus falando, aleluia. Se você perceber, toda vez que o pregador prega aqui, eu tenho um caderninho e uma caneta e eu anoto palavra por palavra. E depois eu dou uma olhadinha em casa, digo, nossa, como Deus me ensinou isso, ensinou aquilo. Né? Então, por quê? Porque eu preciso aprender, Deus precisa falar comigo. Se Deus não falar comigo, que razão eu tenho de vir no culto? Precisa falar. Eu preciso entender que todo culto é um falar de Deus para com a minha vida. E existem pessoas que são assim. O tronco se acha grande. A pessoa, tronco, ela é soberba. É a pessoa que só observa, guarde isso. É a pessoa que só observa e não absorve. Vou repetir. É a pessoa que só observa e não absorve. Por quê? Porque ela observa o que o pregador falou errado, ela observa a roupa da irmã, do irmão, ela observa todas as coisas, mas não absorve aquilo que Deus tem para ela, aleluia. Então a pessoa que só observa, às vezes não absorve, e a pessoa que absorve, porque ela não ficou observando tanto, ela realmente creu que foi Deus que falou com ela, aleluia. E o tronco, ele não quer sair do lugar, ele não quer se mexer. Convida a pessoa tronco para dizer, vamos ajudar, não posso, eu tenho compromisso, eu não sei, não dá. É sempre a pessoa parada, ela não quer se comprometer. Ela não quer. Você convida, não dá. Então, a pessoa tronco, ela realmente quer uma posição apenas e não um serviço. Ela quer o cargo, mas não a carga. Né? Então, às vezes tem pessoas que querem apenas um título, um status, porque ela está firmado mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Então a pessoa tronco, ela só pensa mais na sua vida aqui terrena do que na eternidade. Porque nada que nós venhamos a fazer aqui vai pagar a nossa salvação, porque ela já foi paga por Jesus Cristo. Porém, o que a gente faz aqui
vai nos dar um galardão, aleluia, vai dizer, servo bom e fiel, você orou de madrugada, você pregou, você estudou, você evangelizou, você falou de Deus para alguém. Então, por causa da tua oração, por causa da tua mensagem, por causa do teu vídeo, por causa do teu áudio, por causa da tua palavra, aquele homem, aquela mulher mudou a casa dele, mudou a família dele, mudou o bairro dele, mudou a nação dele, aleluia. Marabashiri carabagaias. Então, Deus quer pessoas que façam a coisa. E para terminar, o tronco não, ele pode sim virar graveto se ele se permitir ser cortado, quebrado, triturado e arrancado. Tem salvação para o tronco? Tem. É só ele se humilhar. Quando eu falo isso, se ele deixar ser cortado, arrancado, triturado, ele vira um graveto. Para quem trabalha em tinturaria, está aqui o Arno, que é engenheiro químico, né? Trabalhei com ele na Schlesser, que hoje não existe mais, né? Mas ele sabe bem o que eu estou falando. A caldeira, geralmente eles colocam cavaco para queimar, porque se eles colocar madeira inteira, ela não absorve tanto. Agora, quando coloca o cavaco, os gravetos, os cavacos, dá mais combustão. Isso é minha e tua vida. Quando você não quer se quebrantar, quando você não quer se humilhar, o fogo não acende. E John Wesley dizia o seguinte: ponha fogo no teu sermão. Se ele não tiver fogo no teu sermão, jogue ele no fogo. O que eu quero dizer para você é que para a gente se tornar grande, a gente tem que ser pequeno. No reino de Deus, o menor é o maior. O mais fraco é o mais forte. O que se humilha é exaltado, aleluia, é diferente do reino da terra. Então, eu espero que você não seja um tronco, que acha que está tudo certo, que não precisa mais, que trata o culto como culto, apenas. Não como uma palavra de Deus para a tua vida, um norte para a tua vida. Mas existem pessoas que é pior, que são como cobra. Você viu que eu li ali que Paulo pega alguns gravetos, e no meio dos gravetos estava uma cobra enrolada. Eu quero dizer que no meio da igreja existem cobras. Existem pessoas que são como cobras. Estão no meio, a gente não percebe, a gente leva junto, a gente pensa que é a igreja, a gente pensa que está tudo certo, mas quando você menos espera, ela te morde, ela te pica, ela está te falando mal, ela está te caluniando. E a cobra, ela pode até ficar parecida com graveto, parece até igreja. Porém, se camufla e confundimos com graveto. Porém, ao perceber que ela é pisada, ou até mesmo levada ao fogo, ela dá o bote. Ela não se permite que alguém o dirija, que Deus o dirija, porque ela percebe que se Deus levar, vai levar no fogo. E o que eu estou falando é do poder de Deus, é da palavra de Deus, aleluia. A pessoa cobra, ela sempre procura fugir do fogo. Ela sempre tenta escapar da fogueira de Deus, porque cobra não suporta fogo. É aquela pessoa que fala bem assim, ó, não é bem assim. Não tem nada a ver. Eu não acho assim. Eu penso desse jeito. Dá mais valor ao que acha, ao que pensa, do que a palavra de Deus fala. Você precisa perdoar. Não, mas ele me fez mal. Bom, não é o que a palavra diz. Ele fazendo mal, não fazendo mal, eu preciso perdoar. Não importa quem está certo, quem está errado. Mas o fulano... Não, só se ele vir falar comigo, não, senão eu não vou. Não, nós temos que nos humilharmos. Certo ou errado, nós temos que fazer a nossa parte. É a pessoa que diz, assim já é demais, eu não sou tapete. É verdade, você não é tapete. Mas Jesus também não era. Não tinha culpa alguma. Ele não se defendeu. Mesmo as acusações, as injúrias sendo todas elas falsas. Porque ele olhou você, ele olhou a mim. E cobras rastejam no escuro e se escondem. É que a pessoa que ela fala por trás. Ela não fala na tua frente. Ela está sempre se escondendo para que as pessoas não vejam de fato quem ela é. Por isso que ela está sempre escondida. E a gente precisa se esconder em Deus, não se esconder dos outros. E a cobra, quando sente que alguém está tentando levar ela para a fogueira de Deus, ela se enrola e tenta ferir, picando quem mais lhe pode ajudar.
Às vezes, você diz assim, não querido, não querida, vamos lá, Deus tem algo para a tua vida, e ela fica te dando não, enrolando, não, de qualquer hora eu vou, outro dia eu vou, ela vai enrolando, e não vai. E depois ela diz, eu não vou lá, esse negócio aí eu posso orar em casa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não, eu não penso assim, eu penso desse jeito. Então ela sempre tem uma posição diferente do que aquela que a palavra de Deus fala. E pessoas, cobras, elas ficam enrolando, deixam para depois, se preciso for, e se alguém incentivá-la, ela tenta fugir, porque ela tem medo de se entregar verdadeiramente. Porém, se ela se deixar ser guiada, ela também pode ser um combustível. O que eu quero dizer é que nós podemos ser um combustível. O que é um combustível? É aquilo que alimenta a fogueira. O que eu quero dizer? Deus está procurando, sabe o que Deus está procurando? Não um pregador que coloque fogo na igreja, aleluia, vou repetir. Mas uma igreja que coloque fogo no pregador, aleluia. Deus quer graveto. Graveto é pequeno, ninguém nota, até pisa nele. Mas quando o pregador fala, o graveto diz aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? Em vez do pregador colocar fogo na igreja, a igreja coloca fogo no pregador. O altar começa a queimar, a unção de Deus desce. Por quê? Porque tem graveto. Graveto acende fogueira. Graveto parece que é pequeno, parece que não aparece. Mas quando ele entra no fogo, a fumaça sobe, o fogo arde, a unção cai. O altar é cheio da presença de Deus, aleluia. Marabaxaragalabagaias. Então, a minha sugestão para que você é que você não seja um tronco, se ache grande demais, que não precisa, muito menos uma cobra, que só fica observando, só fica falando mal das pessoas, e está errado isso, está errado aquilo, mas você não faz, porque falar de uma obra pronta é fácil, mas fazer é difícil. Quem se sujeita a pregar, quem se sujeita a fazer alguma coisa para Deus, quem se sujeita a cantar, vai errar. Está sujeito às críticas. Mas ele se sujeitou. É muito fácil olhar e não fazer do que criticar quem faz. Então o graveto, ele sabe que é pequeno e ele está esperando alguém levá-lo à fogueira de Deus. A pessoa graveto, ela sabe que ela sem Deus não é nada. Ela sabe que ela nasceu com um propósito, porque ela sabe que ela é alguém, que alguém maior do que ela vai conduzir ela para a fogueira de Deus, aleluia. Ela só está esperando Deus dizer assim, alguém dizer, dar uma direção, dizer, não, é isso, é o meu chamado, é o meu ministério, é isso que eu precisava ouvir. Deus falou comigo, eu estou pronto, Senhor, eu quero arder a fogueira de Deus, eu quero ser um combustível, eu quero estar lá, eu quero fazer a diferença, ainda que eu seja pequeno, eu quero entrar nessa fogueira junto com os meus irmãos, eu quero colocar fogo nessa cidade, eu quero colocar fogo nessa igreja, nesse país, nessa nação, aleluia. Marabaxarabagaias. Graveto, ele permite ser quebrado e até pisado. Às vezes a pessoa pisa, mas ele fica lá. E quando ele se quebra, parece que ele não serve para mais nada. Aí que ele vai queimar mais, porque quanto menor a madeira, mais cavaco, menor, mais ele dá combustível. Quanto menor você para o mundo, mais você queima na fogueira de Deus, aleluia. O graveto quer ir para a fogueira de Deus porque ele quer ser incendiado. A pessoa graveto é a pessoa que gosta de ouvir a palavra e ver o poder de Deus se manifestar e o fogo de Deus cair. Ela permite se incendiar. Quando o louvor está tocando, ela está chorando, ela está se quebrantando. Quando os irmãos estão cantando, ela não está olhando se errou um acorde, se errou uma nota, se saiu do tom. Ela está dizendo, eu vim para cultuar, eu não vim para observar, eu vim para absorver, não para observar. Eu estou aqui para adorar o Deus dos céus, independente se falou errado, se cantou errado. O que eu quero dizer é que mesmo com os meus erros, eu adoro a Deus, aleluia. Rabagashirikaramangaias. E a Bíblia fala em Romanos 12, 20 assim, olha só, que mensagem, que segredo, que palavra. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto,
Olha só, você quer ser cheio da unção de Deus? Quer ser cheio da presença de Deus? Olha o segredo. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando ele te fez mal, ele falou mal de você, ele te xingou, mas ainda assim você o abençoa, você ora por ele, você se coloca de joelho pela vida dele, pela vida dela. Você diz: não, Senhor, ele falou isso que ele não me conhece ainda e nem conhece o meu Deus, mas eu vou orar, essa família vai ser salva. Eles estão me perseguindo porque eles não sabem quem é o meu Deus, mas eu sei que um dia essa família vai chegar na presença de Deus e vai adorar o Deus Altíssimo, aleluia. Então a unção desce sobre você, você é cheio da presença, porque você não olhou para o homem, você olhou para o Deus que muda o homem, aleluia. Eu lembro que uma vez tinha um moço que, quando eu comecei na igreja, ele sempre debochava de mim. Eu pegava carona com ele porque eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu tinha que trabalhar ou de bicicleta ou pegar uma carona de caminhão com ele para trabalhar. Então ele chegava assim como é que foi o culto ontem? Mas ele não queria saber do culto, ele queria debochar de mim. Eu sabia disso. Muito louvor, ele fazia assim, né? Eu disse: não, deu bastante louvor. Mensagem, como é que foi a mensagem? Foi boa? E eu sentia um cinismo, né? Eu disse: nossa, pensa na mensagem boa, né? E ele sempre debochava, mas eu estava de carona. Eu dizia: não, tu precisa, não, eu vou, claro, qualquer hora eu apareço lá. Mas você sabe que ele estava debochando. E um dia esse moço entrou em depressão. Aleluia. Ele começou a chorar. Eu disse assim: moço, eu chamei o nome dele e disse: Deus tem um propósito na tua vida, a tua vida não terminou. Deus tem algo mais do que isso. Isso foram anos depois. Eu orei por aquele homem. Deus, aquele homem que debochava, ria, aleluia, e glória a Deus, ele se rendeu. Porque ele chegou, e esse aleluia, esse glória a Deus, que pegava carona, que não tinha um carro, que andava de bicicleta, chegou e orou por ele. Eu quero dizer para você que eu orei por ele, pela sua casa dele. Ele não se converteu ainda, mas hoje ele já não me respeita, porque ele sabe com quem ele pode contar na hora da dificuldade, aleluia. Eu quero dizer que se você não tomar isso como uma afronta, e sim como algo para você crescer, Deus muda a tua história. E o graveto sabe que a função dele é acender a fogueira. Ele não vem para o culto apenas por vir. Ele quer fazer parte do culto. Ele não vem para o culto apenas para assistir. Ele diz assim: eu quero ajudar a colocar fogo nesse culto. Eu quero cultuar o meu Deus. Deus ouve a minha voz. Eu sou aquele que diz aleluia. Eu sou aquele que te glorifico. Eu sou aquele que as lágrimas caem, não para impressionar homens, mas porque Deus tocou meu coração, aleluia. Eu quero fazer parte desse culto, aleluia. E o graveto, quem olha para o graveto, parece que não serve para nada, mas Deus olha para o graveto e sabe que ele vai fazer diferença na fogueira de Deus, aleluia. O mundo pode não te valorizar, não pode não ver nada em você, pode pensar que você é insignificante, pode dizer que você não serve para nada, mas para Deus você tem muito valor. Você pode pensar: nessa igreja eu estou aqui escondido, ninguém sabe nem o meu nome, eu entro e saio, ninguém sabe. Verdade, talvez sim, talvez o pastor não sabe o teu nome, talvez os obreiros não sabem o teu nome, mas eu quero dizer que Deus conta contigo. Deus sente falta quando você não vem. Deus diz: será que o meu servo, a minha serva não vai no culto hoje? Porque eu sinto falta, aleluia. É na minha casa, não é na casa do pastor, não é na casa do obreiro, é na casa de Deus. E Deus sente falta quando você não está aqui, aleluia. Deus percebe a tua falta. Você pode se parecer um gravetinho, mas Deus faz diferença na fogueira de Deus, aleluia. Marabaxaragarabaias. Querido, tudo que você faz para Deus, tudo tem um propósito. Estou terminando. Hoje vai ser rápido, nós temos a Santa Ceia. Mas antes de terminar, eu quero dizer para você que teve um pastor, num dia de tempestade, eu estava lendo um livrinho ali que é da Assembleia de Deus e tal, e eles têm várias histórias reais. Eu estava lendo, e teve um
dia, ele tinha uma igreja assim, bem na beira da praia, assim, no alto, assim, numa rocha. E choveu muito, muito, muito. Aí o pastor disse, mas hoje tem culto, será que alguém vai no culto hoje? Aí ele disse, bom, aí ele olhou para a esposa dele e disse, a esposa dele disse, eu acho que ninguém vai, muita chuva, olha o dilúvio que está caindo. Ele disse, não, mas eu sou o pastor da igreja, eu vou abrir, eu vou na igreja, vou abrir, e se não ver ninguém eu vou orar. E esse pastor assim o fez. Era um dia de noite, ele pegou, acendeu as luzes da igreja, não apareceu ninguém na igreja, ninguém. Mas ele foi lá, falou com Deus, orou, ficou cerca de uma hora e meia orando. Depois ele fechou as portas e disse, beleza. Aí a mulher dele disse, mas está vendo, querido, nem devia ter ido, só foi você, podia ter orado em casa. Passa-se uma semana, passa-se duas, e ele estava no culto, pregando, e no meio do culto, o irmão pede uma oportunidade, disse, pastor, eu queria dar um testemunho. Ele disse, não, irmão, o que é? Ele disse, teve um dia que estava chovendo demais, eu estava ali no mar, o meu barco estava perambulando, eu não sabia onde era a costa, eu não sabia para que lado ir, eu estava remando contra a tempestade, e eu só fui salvo porque tinha uma luz, a luz dessa igreja lá no alto do monte, eu fiquei mirando ela, e foi aquilo que me deu direção. E hoje eu estou aqui para testemunhar que eu fui salvo porque a igreja estava aberta. Eu não sei quantos irmãos vieram, mas a igreja estava aberta, e por causa da igreja aberta eu consegui me nortear por ela, e eu cheguei são e salvo. Eu quero dizer que às vezes parece que o que você faz não está fazendo diferença nenhuma. Faz sim. É que você não está vendo com os olhos naturais, tem os olhos espirituais, aleluia. Glória a Deus. E eu termino a história que você já conhece. Uma outra história de um soldado norte-americano que foi preso por 6 anos no Vietnã, chamado Charles Plumb. O Charles Plumb ele era um piloto de caça, e ele sempre guerreava pelos Estados Unidos. E um dia ele dava palestras de como ele foi um herói de guerra, como ele ficou 6 anos preso no Vietnã, e ele conseguiu realmente voltar para casa. Então ele é tratado como um herói de guerra dos Estados Unidos. Se você ler no Google, você vai ver Charles Plumb. E um dia ele estava num restaurante, jantando, e um homem chegou para ele e disse assim, olá, você é o Charles Plumb? Eu disse, sim, eu conheço você. Ele olhou para aquele homem, não lembrou, ele disse, sabe quem eu era? Ele disse, eu era o homem que dobrava o seu paraquedas. Ele disse, pelo jeito funcionou, né? Aí o Charles olhou para ele e disse, funcionou, por isso que eu estou aqui. E aquele homem naquela noite não conseguiu dormir. E ele pensou, quantas vezes esse homem passou horas dobrando meu paraquedas, desamarrando as cordas, e eu nem bom dia para ele dava. Eu nem conhecia ele, nem sei quem é o nome dele. Eu quero dizer que sempre tem gente dobrando teu paraquedas. Sempre tem um irmão orando por você, que você às vezes não sabe. Sempre tem alguém te ajudando, te ofertando, que você não sabe. Deus sempre usa alguém anônimo, oculto, para te ajudar. Queridos, eu termino aí. Se você quiser ficar de pé, já estou terminando, vamos terminar. Você precisa ser um graveto. Não importa, não seja um tronco. Humildade nunca vai sair de moda. Não seja uma cobra que fica só enrolando e fugindo das coisas de Deus. Seja um graveto. O povo de Malta achou que Paulo ia morrer quando a cobra mordesse ele, porque eles tinham uma deusa chamada deusa da justiça. Mas o Jeová Tsidekinu, que é o Senhor é a minha justiça, se mostrou na vida do Paulo. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Talvez você acha que você está na igreja que ninguém te nota. Talvez os obreiros não sabem o teu nome, o pastor nem sabe o teu nome, eu, o pastor Adriano, ou outros pastores. Talvez seja até verdade, mas o importante não é você ser apenas conhecido pelo pastor. O importante é teu nome estar escrito no livro do céu, aleluia. Porque eu creio que quando eu chegar no céu, nós vamos ter muita surpresa. Vai ter muito galardão. O pastor deve ter um galardão assim. Você vai ver irmãos que eram talvez desconhecidos aqui, vão ter um galardão muito maior de qualquer pastor,
Por quê? Porque a humildade, eles foram gravetos. Eles se dobraram diante de Deus. Coloca a mão no teu coração. Quero orar por você. Pai, eu não sei como estão os meus irmãos, Pai. Essa palavra falou no meu coração nesses dias, Senhor. E eu peço, Senhor, que essa igreja seja uma igreja que acenda a fogueira, que acenda o poder de Deus, que acenda, Senhor, a palavra de Deus, Senhor. Senhor, não importa quem é o mais importante, aqui o maior, o importante é ser o menor no reino de Deus, porque o que aparece nem sempre, que está em evidência, nem sempre é o maior. O maior é aquele, Senhor, que se torna um graveto, que às vezes até é humilhado, que às vezes até nem é reconhecido, às vezes é até injustiçado, pisado. E se ele fosse olhar pelas circunstâncias naturais, ele nem mais estaria nessa igreja, porque ele foi injustiçado, ele foi esquecido, ele foi humilhado, mas ele ainda está, não pela justiça de homens, pela justiça de Deus, Pai. A minha oração, Senhor, nessa manhã é que cada um seja ministrado por Ti, Deus. Aquilo que ele precisa, se for cura, Senhor, Tu tens cura nessa igreja, em nome de Jesus, seja curado. Se for um problema no casamento, no relacionamento, Pai, Tu és o Deus que pode tocar lá na vida do homem, daquele homem, daquela mulher, e mudar o coração, porque o único que pode mudar é o Espírito Santo. Se for um problema financeiro, Tu és o Deus da provisão. Enfim, se for qualquer outro problema, a Tua palavra diz que nada é difícil para Ti. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui e aqueles que estão nos assistindo ou que hão de nos assistir, Pai. Adore a Deus, fale com Deus agora, conte a tua vida para Deus, coloque o teu problema, daqui a pouco nós vamos servir assim. Se os obreiros quiserem vir, já pode vir.